Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos, muito bom dia a todos, uma alegria darmos continuidade da nosso estudo semanal da Escola Bíblica Dominical. A aula dessa manhã vai abordar uma das maiores doutrinas do cristianismo, que ficou conhecida como pecado original, a doutrina do pecado original. Então, o pecado corrompeu a natureza humana, e esse é o assunto então que vai ser abordado na lição de hoje. Então, mudou completamente agora o assunto, né? Que nós estamos falando sobre Deus, natureza, cristologia, aí a última aula sobre a paractologia, agora entramos na ramatologia, né? Que é essa doutrina do pecado. Agora, a lição acaba então abordando as grandes doutrinas, porque a ideia dessa lição é combater as heresias, é defender as grandes doutrinas da igreja. E uma das doutrinas bíblicas é a doutrina do pecado original, que muitas religiões não acreditam. E hoje nós vamos então trabalhar sobre esse tema. Romanos capítulo 3, versículo 23 é o nosso texto áureo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade prática, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. E as leituras propostas aqui para a nossa classe são dois textos: Gênesis capítulo 3, versículos 1, versículo 6 e versículo 7. E a carta de Paulo aos Romanos, porque o capítulo 5 é exatamente onde está assentada a doutrina do pecado original. Capítulo 5, versículos 12 a 14. Então eu quero convidar os irmãos para se colocar em pé, os irmãos presentes, e vamos então juntos, vamos ler esses dois textos. Você que está nos acompanhando de maneira remota também pode nos acompanhar. Vamos começar com o texto do Gênesis, capítulo 3, versículos 1, vamos ler todos juntos. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do mundo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amém. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, no nome do Teu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, te damos graças nessa manhã abençoada. Pedimos a orientação da pessoa do Teu Espírito Santo, nosso Consolador, Senhor e guia da igreja. Abençoa cada pessoa, cada família que nessa manhã
está, Senhor, acompanhando a ministração dessa aula. Faz, Senhor, que o Teu Espírito Santo faça em nós o crescimento espiritual, nos ajuda, nos traga edificação, conforto, traga, Senhor, uma exortação para continuarmos na Tua presença, com fé e como luz do mundo e sal da terra. Abençoa, meu Pai, as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, com ações de graças. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Então, a lição de número 10 vai trabalhar esse tema: o pecado corrompeu a natureza humana. Olha só o último versículo que nós lemos. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Então, embora nós muitas vezes não tenhamos pecado, como foi o caso da desobediência de Adão, mas a morte está em todos, porque é a mesma ideia. Esse é o pecado original. Aquele pecado original é transmitido em toda a humanidade. Por isso que a gente, assim como Adão morreu, a gente morre também. Então, embora muitas vezes nós não tenhamos pecado como Adão, mas devido ao pecado de Adão, a desobediência dele, todos pecaram, porque todos estavam representados em Adão. Por isso que o Senhor Jesus é chamado de o nosso novo Adão, que é ele que vai também redimir as nossas vidas. Então vamos pensar um pouco sobre Romanos capítulo 3, versículos 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esse versículo, esse texto áureo, ele está no capítulo 3 da carta de Paulo. Paulo inicia essa carta aos romanos após a saudação. Ele já começa a mostrar a depravação do mundo gentílico, a situação que os gentios se encontravam, completamente destituídos da glória de Deus. E ele pinta um quadro no capítulo 1, assustador, de como estava a sociedade gentílica, que não é nada diferente do que a gente enxerga hoje na atual sociedade, no mundo ocidental. E aí você pensa que ele vai mudar o assunto, aí ele entra na situação dos judeus, porque se ele está falando dos gentios vivendo uma vida toda fora, falando dos relacionamentos do mundo pagão gentílico, mas aí ele entra também para falar da situação dos judeus, que não é tão diferente, parece que é, mas não é, porque todos pecaram. Então a gente poderia fazer essa leitura para o mundo oriental, que acha que é mais religioso, que tem mais regras moralistas. Não, mas todo ser humano pecou. E aí ele entra no capítulo 3 e ele vai reforçar aquilo que ele já tinha dito nos versículos anteriores. Todos pecaram, todo ser humano pecou e destituído estão da graça de Deus. Aí Paulo apresenta a justificação pela fé na pessoa do Senhor Jesus. Não tem jeito de nós sermos justificados por obras, não tem jeito. As obras são consequência da justificação pela fé. Então nós somos justificados pela fé e aí nós produzimos boas obras. Mas esses versículos, quando Paulo vai fazer a citação desse nosso texto áureo, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, ele está a inclusão aqui de toda a humanidade, sejam os gentios ou também os judeus. E aí Paulo declara a partir do versículo 9 que todos os homens estão debaixo do pecado. E isso tem a ver com a queda do casal original no Éden, que aquela queda arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos. Todos que têm DNA humano vai obviamente estar com esse sentimento oriundo da queda, essa inclinação para o pecado. É uma inclinação para o pecado. Não somente isso, contaminou toda a humanidade,
Não há um justo sequer, diz Romanos capítulo 3, versículo 10. E Romanos 3, 23, que é o nosso texto áureo: todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Vocês acham mesmo que os filósofos não pensaram sobre isso e resolveram contrapor a Bíblia? Claro que eles quiseram. O que eles fizeram? Vamos criar crianças num ambiente saudável e vai contrapor a Bíblia, vai provar que esse negócio de pecado é invencionice da tradição religiosa judaica cristã, tudo invencionice do cristianismo. Nós vamos criar crianças e isolado, fora da maldade, sem contato com a maldade, sem contato com essas coisas, e vamos provar que a pessoa é boa por natureza, que não tem nada a ver isso. Tentaram fazer isso, tragédia. Logo eles começaram a observar competição, mesmo sem nenhum tipo de contato social. Aquele grupo que foi criado com todas as bondades que você imagina, apareceu inveja, apareceu trapaça, apareceu, não adianta, estar na natureza humana, na mentira, e isso ocorre nas nossas vidas, irmão. Eu sempre dou esse exemplo. Quando naquela época mais que a gente não tinha tantos recursos como hoje, eu fazia as lições naquelas folhas, né, comprida, para pendurar depois lá naquele modelo, né, de lousa, né, flip sharp, né, que a gente falava. E eu fazia toda semana, pegava cartolina, pegava giz de cera, colocando os tópicos principais, né, para dar a aula. E bastava dar um descuido, ele ia lá e fazia aquela bagunça. E aí eu chegava, era menininha, 2, 3 aninhos. Eu chegava, só estava eu e ela, não tinha jeito de ser ninguém, além, ou era eu ou era ela. Eu chegava para ela e falava assim: Laila, quem foi que fez isso daqui? Foi a Tata, papai. Ela mentia, mas ela foi consagrada a Deus. A Laila, logo que eu soube que a minha esposa estava gestante, eu colocava a mão na barriga da minha esposa, orava, agradecia a Deus, porque eu queria que ela crescesse, que ela soubesse que foi uma filha desejada, amada. Então sempre abençoada, sempre orando por ela. Quantas vezes ela ficava com a barriguinha dolorida, né? Então deixava ela pertinho aqui no peito, orando com ela, abençoando. Foi apresentado na igreja, tudo bonitinho. Não adianta, mente. O que é isso? Quem que ensinou ela a mentir? É o pecado original, está em nós. Então o que é o pecado original? Esse sentimento que a gente tem de fazer a coisa errada. Você sabe que está errado, mas você faz. Então, por isso que ele fala: todos pecaram. E os cientistas que tentaram contrapor o cristianismo ficaram, aí escreveram um monte, aí até chegar a ideia de escrever o contrato social, né? O Hobbes, né? Que vai já, a ideia tem que ser: o homem é lobo do homem, mesmo, não adianta, temos que fazer um contrato social para vir em sociedade. É o caminho que eles chegaram, porque por isso que se formou o Estado. O que você acha que tem que ter policial? O que você acha que tem que ter ordem, lei? Tem que punir com severidade quem desobedece, porque senão, irmão, vira uma anarquia total. Se deixar solto, cada um fazer como era no período dos juízes, né? Cada um fazia conforme interpretasse que estivesse o certo, é caos total. Então precisa de leis, de ordem. Isso é uma tentativa de frear a natureza humana, tá? Então a natureza moral foi corrompida. Em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 12, faz esse apontamento que o pastor Carvalho Júnior pregou ontem, né? Sobre a situação da humanidade e 100 anos de pregação noética, né? Noé pregando que Deus iria trazer o juízo. E o coração humano, então, ele tornou-se enganoso e perverso. É o que diz Isaías 17:9. Enganoso é o coração do homem e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Olha, então o coração humano está maculado pelo pecado. Todas as pessoas estão mortas em pecados e ofensas. É isso que Paulo fala em Efésios 2:1. Portanto, elas são adversárias, inimigas de Deus,
Romanos 8:7. E todos somos o quê? Escravos do pecado. É Jesus que nos liberta dessa condição. Então a corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição. É aí que vem a pergunta: mas espera aí, então, que adianta eu ter livre-arbítrio se o meu livre-arbítrio está contaminado? Claro que está contaminado, por isso você faz escolhas erradas. Mas aí que está a outra questão: a graça de Deus se há manifestada para que você faça a escolha correta. Então, quando a pessoa vem para Jesus, claro que o primeiro toque foi Deus, foi de Deus, não foi você que por um acaso acordou e falou: sabe uma coisa, hoje eu vou aceitar Jesus. Isso não existe, irmão, porque está tudo contaminado. Mas a graça de Deus, por isso que as pessoas têm que ouvir o Evangelho. Você semeia a palavra, o poder, o impacto da palavra de Deus, que cai no coração da pessoa nesse ambiente contaminado, e aí o Espírito Santo vai convencendo a pessoa do pecado, do juízo e justiça, restaura o livre-arbítrio dele para ele poder aceitar Jesus, ou não aceitar também, porque quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, às vezes eu vejo os irmãos daquelas denominações deterministas a dizerem isso para a gente, falam: mas como que você fala que você tem livre escolha, se o profeta Isaías deixa claro, e nós vamos ler já essa passagem do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6, fala que nós estamos, olha só o que ele diz, toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Então, da pontinha do seu cabelo até a planta do seu pé está tudo contaminado. Então, como que você pode dizer que tem liberdade para aceitar a Cristo? Tenho, porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então esse é o grande amor de Deus. Então Deus toca nas pessoas através da operação do Espírito Santo para restaurar o livre-arbítrio, para ele poder aceitar, porque realmente está tudo contaminado, a Bíblia fala isso. Por isso que as pessoas fazem escolhas erradas também. Isso prejudicou todas as nossas faculdades, quais sejam intelecto, emoção, vontade, consciência, razão, liberdade, tudo dominado pelo pecado. Portanto, o homem por si mesmo não consegue voltar-se para Deus. Um homem, se não for pelo toque do Espírito Santo, irmão, se não for o Espírito Santo que traga, jamais ele voltará para Deus. Não dá, porque está completamente contaminado pelo pecado. Se não for o auxílio da graça divina, se não for essa graça de Deus que se há manifestado, não dá para voltar para Deus, não tem jeito. Apesar de tudo, isso é importante você saber, a imagem de Deus no homem, ela não foi aniquilada. Por isso que você vê ainda pessoas boas, mesmo em um mundo terrível, mesmo a pessoa nem sabe quem é o Espírito Santo, mas você encontra pessoas boas, porque ainda há o quê? Um pavio que fumega dentro de cada ser humano, que é o sopro que Deus soprou em nós. Então, apesar dos pesares, a imagem de Deus no homem não foi completamente aniquilada. Foi, no entanto, desfigurada, a tal ponto que a sua restauração só é possível em Cristo, só se Jesus entrar no coração dessa pessoa. Jesus reconheceu algumas qualidades no moço rico, por exemplo, e Jesus reconheceu boas qualidades até nos fariseus, e Paulo também reconheceu coisas boas até naqueles judeus perseguidores dele. Ele fala: eles são zelosos, mas sem entendimento. Então, mas ele reconheceu, tem zelo. Então nós conseguimos entender e reconhecer alguma coisa boa nas pessoas, mas sem Jesus elas não vão refletir a vontade de Deus. Então todos nós conhecemos pessoas descrentes que são pessoas do bem, pessoas honestas, de bom caráter, às vezes até religiosas, às vezes até com mais fé do que a gente, às vezes uma fé errada, mas até com mais fé do que a gente. E você encontra isso, por exemplo, em Lucas 7:4-7, no centurião de Cafarnaum. Ainda que o bem social que elas praticam
leve a marca da contaminação do pecado, mas elas fazem coisas boas. Não dá para você achar que só porque a Legião da Boa Vontade é uma instituição espírita, falar que eles não estão fazendo um trabalho educacional bom. Não dá para dizer isso, porque eles estão acolhendo um monte de crianças e dando educação para elas. Estão dando educação. Você vai falar que não serve para nada. Não, serve. Tem um monte de hospitais católicos fazendo um bom trabalho, ou não estão? Claro que estão. Tem um monte de escolas e agrupamentos, creches. Eu aqui em Campinas conheço um monte de creche de outras confissões que estão fazendo um bom trabalho com as crianças. Então eu não nego que há uma humanidade que tenha esses elementos, e nisso eu vejo a imagem de Deus nessas pessoas. Está desconfigurada, mas você vê. Então, agora, só que isso não tem nada a ver com salvação. Tem que ficar claro isso. Para ser salvo tem que aceitar Jesus, tem que ser restaurado plenamente, porque elas fazem boas obras, mas a natureza dela é pecaminosa. A contaminação do pecado. E o versículo diz, o nosso textuário, porque todos pecaram. Não tem exceção aqui. No grego, a gente nota o aoristo, que é uma terminação verbal da ideia do fato consumado. Todos pecam, porque ele está olhando em Adão ainda. Se Adão pecou, todos pecaram. Não, mas a pessoa nem nasceu ainda, como que então vão pecar? Não interessa. A ideia já está consumado. Se nascer como ser humano, a exceção só está em Jesus, que a concepção dele foi por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Não tem mais ninguém assim, é só Jesus. Então a ideia é fato consumado, todos pecaram. Nenhum debate poderia alterar o resultado disso. Não tem o que fazer. Essa é a situação, a desobediência dos nossos pais. E aí ele usa a expressão destituídos estão. Essas palavras podem ser traduzidas com mais exatidão ainda por ficaram aquém da. Eles não conseguiram, não alcançaram, ficaram aquém. Isso é, não consegue atingir o alvo desejado. Não chega lá. São encontrados em falta nessa busca. Há uma falta. Em outras palavras, é como se eles tivessem desistido da corrida. Nós devemos também dar atenção ao tempo presente do verbo carecer, o que no original grego dá a ideia de continua ainda. Além de não atingirem, continua ainda sem atingir. Olha o problema. Então já está sentenciado, não atingiram, e ainda continua não atingindo. Olha o problema que está nessa ideia do destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer que, embora pensem os homens que continuam se esforçando apropriadamente, por exemplo, pessoas boas fazendo boas obras, se esforçando, eles estão se esforçando para irem à direção de Deus, na verdade, como corredores, já estão desqualificados. Sabe aquela pessoa que vai correr, mas já está desqualificada? Coitada, está lá no meio, toda alegre, aquela roupinha dele de corredor, mas já não passou, sabe? A ficha dele está desclassificado. Está na corrida, mas está desclassificado. Está correndo, desclassificado. Olha que situação. Então, embora ainda não saibam que foram desclassificados, né? Porque se a pessoa, quando ela sabe que está desclassificada, ela já desiste logo, né? Ela nem continua, né? Você sabe que você está desclassificado. Que eu vou ficar correndo que nem um tonto aí? Eu já vou sair logo. É normal isso, já desanima, né? Então, se elas estão ali correndo, porque elas acham que estão classificadas, mas não estão, não. No fato que pecaram, desqualificaram-se a si mesmos. E mediante a prática contínua do pecado, continuam ficando aquém da glória de Deus e da aprovação divina. Então Paulo, ele fala que dos pecadores ele é o principal. Claro que ele está querendo chamar a atenção aí, né? Então no capítulo 7 de Romanos, versículo 24 especificamente, ele fala:
miserável homem que sou, ou desventurado homem que sou, né? Paulo faz como se fosse um desabafo, né? Miserável homem que sou, né? Ele fala, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim. Esse é o contexto do desventurado homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então ele fala, miserável homem que sou, né? Então ele, tendo tido de descobrir que era necessário depositar a confiança em Jesus. Então, por isso, irmãos, ainda agora de manhã, a hora que eu acordei, eu sempre acordo, já expliquei para os irmãos que eu não levanto com tudo aí não, eu sempre ainda de lado, sento, e a hora que eu sento, porque como o meu corpo ficou basicamente 8 horas em uma posição, eu imagino que eu não devo levantar com tudo, né? Porque senão uma hora vai quebrar alguma coisa, né? Aí eu sento, aí eu oro. E a minha oração hoje de manhã foi essa: meu Deus, eu te agradeço, porque se não fosse seu filho Jesus, sem chance. Graças a Deus que Jesus morreu na cruz do Calvário, e o sangue é através dessa morte expiatória. Ontem nós celebramos a ceia aqui, que vitória, que bênção, irmão, que foi graças à morte expiatória de Jesus, é que eu sou salvo. Não são pelos meus méritos, não é pela minha capacidade. Então, quando eu acordo, eu já dou graças a Deus por tão grande salvação, porque eu entendo a natureza da gente. Por mais que você ache que você está vivendo uma vida direita, tem problema de pensamentos, tem expressões culturais pecaminosas, que aí a pessoa fala, ela nem pensa naquilo mais, falou. É porque nós vivemos sobre essa situação do pecado original, a tendência da nossa. E olha que nós já fomos libertos de muitas coisas, né? Nós estamos num processo da santificação. Quantas coisas, se você fizer uma análise do que Jesus já te livrou: idolatria, feitiçaria, pecado, mentira, todo tipo de infidelidade. Olha quanta coisa que Jesus já te libertou, irmão. Mas ainda nós estamos em um processo de santificação. Por causa dos efeitos maculadores do pecado, o homem vive continuamente aquém dessa glória. É verdade que os homens geralmente se ufanam de serem menos maus do que os outros. A gente está cansado de ouvir isso, né? Você vê, né? Pelo menos eu não sou igual aquele lá. Você vê, ele se compara, né? Isso é uma tentativa de melhorar a sua consciência, né? Eu sou falho, mas pelo menos não sou igual a irmã Beltrana. Vai. A tentativa, a comparação. Sabe que eu lembro essa comparação? Daquele homem que está lá orando no templo. Ele vê um publicano, então olha a oração que ele faz para Deus: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou igual esse aí não, ó. Olha, ele mostra para Deus: eu não sou que nem esse publicano pecador, não. Eu sou dizimista fiel. E começa a contar para Deus. E Jesus nos diz: quem que vocês acham que vai descer justificado? Aquele que está se auto-justificando, se comparando, ou aquele coitado publicano que está pedindo misericórdia? Porque é isso que o outro deve ter ouvido até a oração, falou: sem chance. Realmente, talvez ele tenha toda a razão. Tenha misericórdia de mim. Quem pediu misericórdia, não quem ficou se justificando diante de Deus. Porque nós não temos que nos gabar ou justificar diante de nada, e nem se comparar. Nós temos que lutar e trabalhar. Pelo contrário, quando alguém que você conhece vem infelizmente a ser vencido pelo pecado, você deve ter temor na sua vida para que você não caia também. Olha que coisa. Não é para... Tem gente, eu acho que é pouco provável, mas tem gente que acaba, às vezes parece que se alegra com a queda de outra pessoa. Pelo menos parece, às vezes pelo jeito que a pessoa fala, mas no fundo, qualquer tipo de desastre espiritual ou não, é para nós termos mais temor de Deus, e não algum tipo de contentamento, né, em ver uma situação, uma desgraça alheia, né? Pelo contrário, então, o padrão do juízo é a santidade absoluta, e não a mera comparação entre indivíduos. Não adianta ficar comparando, isso não leva a nada.
eu tenho que ter temor de Deus na minha vida. E sem essa santidade absoluta, a Bíblia diz que ninguém verá a Deus. E finalmente ele fecha dizendo a glória de Deus. Destituídos do quê? Da glória de Deus. A ideia aqui focalizada é antes da aprovação divina, conforme vemos em João 12:43, onde lemos que os homens pervertidos, como são, amam a glória dos homens e não a glória de Deus. Isto é, eles querem ser aprovados pelos homens e não por Deus. Então tem muita gente que quer ser aprovado socialmente, quer ser aprovado pelas pessoas que trabalham com ela, querem ser aprovados pelas pessoas que estudam com ela. Isso aí, irmão, é tudo bobagem. Você tem que ser aprovado por Deus, não pelos homens. E, infelizmente, normalmente os homens não aprovam quem é aprovado por Deus. Os homens só aprovam quem é reprovado por Deus, normalmente. Por quê? Porque eles são trevas e as trevas têm comunhão com as trevas. Você acaba sendo um problema no meio das trevas, porque você é luz. Então, cuidado de tentar a busca da aprovação humana. Uma faixa etária que precisa ser muito cuidada são os adolescentes, porque eles têm uma tendência, uma necessidade de aprovação social. O adolescente, ele quer ser aprovado por aquele grupo, por isso que a gente tem visto tantas tragédias. O jovem, quando vai na faculdade, ele precisa ser aprovado por aquele grupo, aquela confraternização, aquela entidade. E aí a gente tem assistido muitas tragédias devido a essa necessidade de aprovação. Você submete às regras pecaminosas dos homens. Então precisa tomar muito cuidado para você não ter esse sentimento de querer ser simplesmente aceito, e nessa ideia de querer ser aceito, sujeitar-se às regras pecaminosas da sociedade. Então precisa tomar cuidado, muito cuidado nessa questão. É exatamente a ausência dessa aprovação divina que leva o pecador a ser declarado culpado no juízo diante de Deus. E aquelas coisas que, segundo vemos assim, os homens não podem declaradamente conseguir, desse modo combinam com a realidade dos fatos. E infelizmente a nossa luta, ela tem que estar pautada nisso, estarmos na direção de Deus, sensibilidade espiritual para estarmos fazendo a vontade de Deus. Pois se o homem não goza da aprovação de Deus, também não poderá compartilhar de sua imagem celeste, de seu reino celeste, da vida eterna. São outros valores, completamente diferentes dos valores materiais. Não tem nada a ver com carrão, com casona, embora isso também, mas tem gente que está em busca disso, é mostrar, é ser aceito humanamente, é sentir algo que é uma imagem, na verdade, porque no fundo essas pessoas são pessoas que têm vidas de miserabilidade, são pessoas que estão vivendo. Aliás, o grande problema desse século é a depressão, e um dos motivos da depressão é a preocupação. Um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos que gesta a depressão é a preocupação constante, a insegurança que não vai conseguir, o que será o amanhã, o que será do meu filho, o que será do meu relacionamento, o que será, só pensando no momento, nas situações do mundo. Isso traz a pessoa para baixo, ela vai desconstruindo a humanidade dela, porque não há esperança, não há mais fé. Vai perdendo esses elementos. E a hora que você perde esperança, a hora que você perde fé, a hora que você perde visão para o que é eterno, do que é importante, do que é relevante para a sua vida, aí você começa a enxergar só as coisas terrenas. Então vem as doenças psicossomáticas, porque na terra, irmão, você não vai atingir. A hora que você pensa que está tudo bem, você tropeça, dá uma cabeçada e fica um mês no hospital. A terra é isso. Enquanto nós tivermos aqui, se a gente depender só das coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você depender só dessa vida,
só dessa sociedade, você vai ser miserável na perspectiva de vida abundante, de alma. O que muda, o que vai dar alegria de viver, seja na sua simplicidade ou na abastança, é você ter fé em Jesus, é você crer que você é peregrino na terra, que você está aqui, mas que vai acabar, que você é de Jesus, que Deus soprou em você, que você só vai ter felicidade na hora que você voltar para o seu Criador, para o seu Senhor, para aquele que soprou em você. Essa fé é que mantém a gente blindado dos ataques do mundo. Então nós vivemos uma vida, por isso que eu sempre falo para os irmãos, como é importante você vir para o círculo de oração. Faz uma pesquisa, pessoas que frequentam o círculo de oração mesmo com fé, com perseverança, que oram, verifica qual é o nível depressivo delas. Faz uma pesquisa. Por outro lado, pega as pessoas que não oram, que não leem a Bíblia, vê o nível. E eu não estou falando depressão como doença, não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando desse sentimento de mal-estar, porque o mundo é assim, o mundo te puxa para baixo, essa é a questão. Problemas lá, só tem confusão no trabalho, na faculdade, no relacionamento, é o mundo. Então não vá querer querer agradar o mundo, porque você vai entrar para um processo depressivo. Essa é a questão. Então, eu estou falando aqui então de esperança. A esperança gera uma outra perspectiva. Você quer ver o mundo numa perspectiva melhor? Tenha fé, creia no sobrenatural de Deus. Por isso eu achei a palavra ontem do pastor Carvalho muito confortadora. A ideia é que eu tenho um sócio, e pensa no sócio bom, que tem capital para me sustentar. Essa sociedade é que me mantém blindado das preocupações do mundo. Que imagina quem não tem esse sócio, imagina quem não tem esses valores. Então nós não podemos apartar da glória de Deus, da esperança, da fé. E o que gesta em mim esperança e fé? Oração, leitura da palavra, estudo da palavra de Deus, participar dos cultos para ouvir uma palavra, como ouvimos na sexta-feira, palavra tremenda que ouvimos aqui no culto de sexta-feira, ontem também, e eu creio que hoje não será diferente. Portanto, Paulo mostra sim os resultados do pecado universal, ainda que isso seja considerado somente sobre a base de atos externos, de desobediência, que ele fala, contra a lei de Moisés ou contra a própria lei da consciência, a luta que nós temos. Isso se torna ainda mais necessário quando levamos em conta os pensamentos do coração, os sentimentos íntimos e outros motivos, etc. É muito fácil o que as religiões fazem, simplesmente dizer o seguinte: batiza aqui na minha igreja que você é salvo, porque aqui é a arca, aqui é a graça, e aí você vive com a vida de qualquer jeito lá fora, o importante é você ser aqui. Isso é loucura, irmão, isso aí é engano, isso é pecado, isso é blasfêmia. Que história é essa? Só porque você é batizado aqui, só porque você tem a carteirinha de membro da Assembleia. Que conversa, isso é uma fraude espiritual, isso é manipulação religiosa. Tem um monte de gente que pensa porque está naquela igreja está salvo. Irmão, eu estou na graça. Não, irmão, eu estou na arca. Enganados, estão enganados. Você só pode dizer que você está seguro se você estiver em plena comunhão com Jesus, se você crê no sangue de Jesus, se você tem o Espírito Santo na sua vida, se você ora, se você tem uma vida na presença de Deus. E ótimo, faz parte também de uma igreja, mas não é pelo fato de você fazer parte de uma agremiação religiosa, mas é isso que as pessoas estão buscando, porque se ensina no mundo isso. Você quer ter boa consciência diante de Deus? Faça parte de uma religião que vai te segurar, que vai te dar. É isso que se aprende no mundo. A maior parte das religiões te oferece salvação. Se você for da minha religião, você é salvo. Se você for dessa igreja, você é salvo.
Essa é a nossa grande diferença, essa é a diferença do cristianismo. Mesmo se você for aqui dessa igreja, você precisa ser salvo em Cristo. Mesmo que você for dessa igreja, você tem que ser lavado pelo sangue de Jesus. Essa é a grande diferença de fé. Tem que ter Jesus no coração, tem que ter comunhão com o Salvador, e não simplesmente ter uma carteirinha, né? Essas questões do coração, da alma, mostram ainda mais claramente o quanto o homem fica aquém da glória de Deus. Aquelas coisas que a gente não vê. Aí vem na igreja, né, aquela bibrona de letras grandes, abraça todo mundo, mas vê como se comporta lá na casa. Aqui é meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, mas lá na casa dele, porque aqui está todo mundo vendo, né? Aqui é o teatro. A vida hipócrita, a vida reprovada por Deus, porque eu só sou aprovado, irmão, aqui na igreja, se eu for aprovado lá na minha casa. Se as minhas filhas olharem para mim e ver Jesus em mim, então eu estou aprovado para estar aqui na igreja. Caso contrário, precisa ser aprovado, precisa mudar. Então, essa projeção para os outros ver, não é a mais importante. A mais importante é o que eu sou lá na minha casa, no meu relacionamento com a minha mulher, com os meus filhos. Se eu for aprovado no altar primordial, eu estou aprovado em qualquer outro local. Se eu for aprovado no altar primordial, e essa é a pergunta que eu faço no crivo para a maioria dos irmãos: a senhora vê Jesus no seu marido? Essa é a pergunta. A pergunta que a gente faz para filhos: você vê Jesus na sua mãe? A pessoa, se ela fala, eu vejo Satanás, meu Deus do céu, é difícil, né, irmão? Já pensou? Que triste, né? Mas essa é a pergunta que se faz. Como uma vez teve um congresso aqui, o pastor perguntou, só tinha moços e moças, e ele perguntou: os que ainda não são casados, ficam de pé. Ficou todo mundo de pé. Aí ele olhou para as moças e disse: minhas filhas, vocês gostariam de casar com um homem igual ao seu pai? Essa foi a pergunta. E eu e o pastor Paulo e mais alguns irmãos estavam ali fora. Nós ouvimos uma irmã falou: Deus me livre. Uma moça falou: eu casar com meu pai, aquele cavalo estúpido. Foi isso que a gente ouviu. Na hora que chegou no gabinete, o pastor Paulo ficou com aquilo na cabeça. Quando a irmã Cristiane entrou, ele perguntou para a irmã Cristiane: filha, você casaria com um homem igual ao seu pai? Ela falou assim: claro. Senhor papai, o senhor é uma benção. Ele chorou. Eu estava lá, eu vi. É uma coisa que eu tenho que perguntar para mim: será que a minha filha casaria com um homem como eu? Porque qual é a herança que você está deixando para a sua família? Qual é a herança? Qual é o valor que nós estamos... Isso é cristianismo, é fazer essa reflexão. Religião é só dizer o seguinte para você: o importante é que você está aqui, viu, irmão? Você tem a carteirinha, está resolvido o seu problema. Cristianismo é essa provocação. Você entra aqui para ser provocado, para mexer, porque o Espírito Santo está cuidando de você, porque Deus te ama e quer que você seja um ser humano melhor. Não dá para você vir na escola dominical e sair do mesmo tamanho. Você tem que sair daqui abalado para ser melhor. Melhor marido, melhor esposa, melhor pai, melhor mãe. Vamos para a lição. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O autor do pecado, Adão, podia comer livremente toda a árvore. E Deus é assim, irmão. Eu fico maravilhado com Deus. Sabe o que ele faz? Planta um jardim lindo, põe a árvore lá. Irmão, ao invés de você fazer uma cerca de arame esfarpado em volta da árvore da vida, fazer uma muralha de pedra, sei lá, eu põe vidro. Não, deixa lá, bem lá no meio, dando moleza. É uma questão de fidelidade, irmão. Quando começa esse negócio de proibição, eu já fico meio preocupado. Não precisa ensinar. E aí a pessoa vai fazer suas escolhas. Deixa lá a árvore bem no meio, dando moleza. Mas ele foi advertido, Gênesis 2,17: para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Você vai morrer. Você não vou experimentar. Não dá, irmão. Ainda mais Deus falando.
Mas Deus não cercou a árvore, não isolou a árvore, não pôs a árvore em cima de uma montanha muito não, deixou lá no jardim. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo, Satanás. Ele é a antiga serpente, o maioral dos demônios. Deus não o criou o demônio, Deus criou um anjo de luz. Ele tornou-se a serpente, ele tornou-se demônio. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Fez escolha, ele fez escolha, ele tinha o livre-arbítrio e escolheu. Com sua queda vieram com ele os anjos que ele enganou, que aderiram à sua rebelião, e uma parte deles continua na prisão. São demônios tão terríveis que Deus encerrou já na prisão, não pode nem deixar. Olha que tem tanto demônio que está fazendo uma coisa horrível na terra, mas ainda tem demônios piores, que esses Deus prendeu, nem soltou, falou, deixa preso. Essa é uma possível explicação então para a origem dos demônios, porque existem tantos espíritos maus. São anjos que caíram da queda. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio daquela serpente. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. O pecado é pré-Éden. Antes do Éden, antes de Deus criar, Satanás já tinha tornado Satanás. Tá? 1.2 Gênesis 3:7 diz: foram abertos os olhos de ambos. Eles não viam aquele estado carnal, eles não tinham isso, passaram a ter depois da queda. Quando o casal comeu o fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador, é a morte espiritual, pois morte significa separação. Um dos problemas do nosso relacionamento conjugal tem a ver com a queda. Antes da queda, quando Deus criou Eva para o nosso pai Adão, Adamar no hebraico, ele ficou alegre, ele exaltou a mulher, fez uma das poesias mais bonitas, né? Porque ele consegue entender que ela é ossos dos seus ossos, carne da sua carne. É uma visão do que Deus previa para o casamento. Mas depois do pecado, ele acusa a mulher. Ele não defende, não. A hora que Deus fala, Adão, onde estás? Tal, ele vai, já foi falando, já foi a mulher que tu me deste, ainda culpando a Deus ainda. Você vê que ele mudou completamente o conceito dele, que cadê aquela mulher que era osso dos meus ossos, carne da minha carne? Cadê? Não, então olha o que o pecado faz com a pessoa. Ele torna-se o quê? Hostil ao seu próprio cônjuge. Ao invés de cuidar e proteger a esposa, ir lá e falar, não Deus, eu desobedeci. Não foi eu não, foi a mulher que tu me deste. Senhor não me, em outras palavras, se o Senhor me desse a mulher, eu estava lá no paraíso até agora. É isso que ele fala para Deus. É isso que faz a queda. Ela tira de nós valores, beleza. A queda, ela detona a pessoa. É a ruptura imediata da comunhão com o Criador, o colapso, a morte, a separação. O pecado separa o ser humano de Deus e com as pessoas que ele mais ama. Não é só com Deus, que a gente pensa que é só, né? O pecado só é a separação do homem com Deus. Não é só com Deus, não, é com pessoas também. Nessa ocasião ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, Gênesis 3:15, que é a primeira profecia, né, da redenção. Em seguida, pronunciou a sentença para o casal e para a sua posteridade. Então, essa Gênesis 3:16 a 19, é a sentença que Deus dá. E aí surgiu então a interpretação, porque Deus fala que a mulher teria dor ao dar à luz, e aí teve alguém que chegou à seguinte conclusão completamente precipitada, fala, bom, então se a mulher a partir de agora vai dar à luz com dor, significa que ela já tinha dado à luz sem dor? Não significa nada disso, tá? Não tem, uma coisa não tem nada a ver com outra.
Cuidado, porque eu já vi até gente falando aqui isso, que se Deus falou para a mulher que a partir de agora você vai dar à luz com dor, então significa que ela... Não significa, isso é inferência. E como que a gente prova que Adão e Eva não tiveram filhos antes da queda? Pelo texto que nós estamos estudando. Todos pecaram, foi depois da queda, não foi antes. Antes não teve nascimento, não teve filho antes da queda, não é possível. A doutrina da Bíblia não permite essa inferência, porque todos pecaram. Se todos pecaram, senão existiu alguém que, se ele tivesse tido filho antes da queda, então onde que estão esses filhos? Então haveria pessoas, seres humanos, que ainda estariam no mesmo estágio de inocência de Adão, que não pecaram, porque aí teria sido antes da queda. Então não há nenhuma possibilidade da Bíblia, não existe nenhuma tradição apostólica, nada que apoie a ideia que Adão tenha tido filhos com Eva antes da queda. Impossível. A Bíblia mostra que depois da queda, aí começou a vir os descendentes de Adão e Eva, por isso que todos pecaram e todos têm a mácula da pecaminosidade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. A queda é esse fato. 1.3, a consequência da queda do Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens, mas afirma essa realidade. Olha só o que diz, Romanos 5,12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, por um ato de desobediência. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para a humanidade. Esse pensamento é reiterado em outros versículos, mas esse capítulo 12, é daí que nasceu a doutrina do pecado original. Qual é o pecado original? A desobediência do primeiro homem. E todos nós temos essa inclinação pecaminosa. Então essa é a doutrina. A síntese da doutrina está em Romanos 5,12. A extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade, corpo, alma e espírito. Nós já lemos Isaías capítulo 1, né? E então o pecado contaminou tudo. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça e não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios méritos e esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. Ela está desfigurada, mas não aniquilada. Por isso que você vê ainda pessoas fazendo bem. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. E as heresias que negam o pecado original? Pelágio, que por isso ficou chamado de pelagianismo, é a doutrina mais antiga sobre a pecaminosidade no gênero humano, é do século VI, basicamente. Aliás, do século V. O nome vem de Pelágio. Ele era um monge britânico, erudito, intelectual, conhecedor da Bíblia, mas que começou a ensinar que o pecado hoje não tem nada a ver com o pecado de Adão. Não, cada um peca hoje por outra coisa, não tem nada a ver com o pecado de Adão. É o Pelágio que inventou isso e começou a pregar lá em Roma. Ele foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, que combateu essa perspectiva. O Agostinho de Hipona que cunhou o termo basicamente de pecado original com base em Romanos capítulo 5. Qual é o conteúdo dessa doutrina? A princípio a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, não foi, mas com Celestio, jurista de Roma,
que era britânico também, um dos principais porta-vozes dessas ideias de Pelágio. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes, não é do próprio Pelágio. Não tem nada da lavra do próprio Pelágio. Fala, olha, o Pelágio dizia, mas foram os seus discípulos que ensinaram isso. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia, em resumo, é o seguinte: o ser humano não nasce em pecado, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original, não existe corrupção geral do gênero humano. Isso é o que Pelágio ensinava, hein? Tá? Isso aí é o pensamento dos seguidores de Pelágio. Esses são alguns pontos do pensamento dos pelagianistas, né? E isso foi condenado pela igreja no ano 431, no chamado Concílio de Éfeso. Qual é a resposta bíblica para aqueles que negam o pecado original? O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade bíblica, conforme nós lemos aqui em Romanos capítulo 5, versículos 12. Olha só: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso aí que Paulo fala, isso é o pecado original, ó. Como por um homem entrou o pecado e passou para todos, tá? Então é exatamente isso que se assenta a doutrina bíblica do pecado original. Romanos capítulo 5, versículo 12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Aliás, irmãos, é citado o nome Adão em Romanos 5,14, fala Adão. Então, para não haver dúvida que ele está se referindo ao primeiro homem. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte, é a prova que o pecado passou para todos. Então a corrupção do gênero humano é um fato incontestável, revelado na Bíblia e confirmado com a própria experiência humana, porque todo mundo sabe como que é o ciclo da vida. Então a morte é a consequência da desobediência. Não foi isso que Deus falou? O dia que pecar, morrerá. Então aí mostra que todos nós ainda temos a mesma natureza. Por quê? Porque a morte continua ainda operacionalizada no nosso meio como seres humanos. 2.2, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, então, será que está certo isso? Sim, ainda aqui está no ponto dos que negam ainda é o advento do pecado. Vamos lá, 2.2. Então, primeiro, que ele já está trabalhando aqui com a perspectiva de outras religiões, né? Então, primeiro foi o pelagianismo. Aí, a segunda questão é sobre a morte de Jesus, que acaba sendo negada por alguns tipos de expressões religiosas. Por quê? Por que certas expressões religiosas negam a morte de Jesus? Porque negam o pecado original. Se você não peca, então você não precisa de um Salvador. Se você não peca igual a Adão, então você não precisa de um Salvador. Por isso que o Islã, por exemplo, o islamismo, que é uma religião monoteísta, fala que não precisa, nega a crucificação de Jesus. Não tem lógica o Islã defender a crucificação de Jesus. Por quê? Porque eles não acreditam no pecado original. Então para que Jesus vai morrer se eles não acreditam no pecado? Então por isso que o Alcorão nega a crucificação de Jesus. No Alcorão dos muçulmanos, ele está escrito lá, eles negam. Para eles Jesus não morreu na cruz. Claro, não tem sentido Jesus morrer na cruz. Se não existe pecado original, então não precisa de Salvador. É por isso mesmo que eles negam. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso o Alcorão dos muçulmanos rejeita o sacrifício expiatório de Jesus. Esse é o motivo.
que está escrito no Alcorão? Está escrito assim: e por dizerem matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhe foi simulado. Está escrito no livro sagrado dos muçulmanos. 1 bilhão de muçulmanos acreditam nisso. Agora, por que eles acreditam nisso? Porque eles são ensinados que não existe pecado original. Porque se não existe pecado original, você não precisa de Salvador. Você só precisa de Salvador quem é pecador. Quem precisa do quê? Ser redimido por um Salvador. Então os muçulmanos não acreditam na crucificação de Jesus. Agora, só que o islamismo surgiu no século VII, 700 anos depois de Jesus, né, irmão? Então aí depois de 700 anos já tinha as muitas heresias, né? Inclusive Pelágio, que foi do século IV, negando o pecado original. Então foi preparando para uma outra heresia surgir, que é a heresia islâmica, né? Com essa declaração escrita no livro sagrado dos muçulmanos, eles negam a doutrina fundamental do cristianismo, que o Senhor Jesus morreu crucificado para a remissão dos pecados da humanidade. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. É isso que diz o 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, a palavra da cruz. E o perigo dessa heresia para a vida do crente. Eu até pus um camaleão ali que muda de cor, né? O camaleão, o problema da heresia é que ela muda de cor. Ela fala uma coisa, não, você não entendeu. Entendeu sim, é heresia mesmo, tá? O pensamento pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda presentes em muitas religiões. Ela nasceu no século IV. Depois de 1600 anos, ela está presente em muitas religiões, movimentos reencarnacionistas, a chamada ciência cristã. A ciência cristã nega a existência do pecado. Eles falam, nós não acreditamos em pecado. O mormonismo não acredita, está escrito nos dogmas da igreja mórmon, escrito que eles não acreditam no pecado original. O mormonismo declara que a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro, porque senão a gente não vai poder nem dialogar, né? Essas pessoas estão entre nós no dia a dia, e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas e como apresentar o evangelho que os conduz à salvação em Cristo Jesus. Nós chamamos as seitas religiosas de grupo não alcançado. Nessa missão nós temos quem? Nós temos o Espírito Santo. Agora, tem que ficar claro que há um perigo. Quando as pessoas não conhecem bem suas próprias crenças e a prática da sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes parece correto. Não conhece a doutrina, não conhece a Bíblia. A pessoa não vem na escola dominical, não vem no culto de ensinamento, não estuda, não tem a declaração de fé. Aí é difícil, né, irmão? Aí ouve alguma coisa, aí fica lá a semente herética no coração, uma hora brota. Fala, eu já tinha visto isso, eu também concordo com isso. Sim, você concorda com uma heresia. Olha o problema. Então, o analfabetismo bíblico é o drama do século, que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Irmãos, às vezes eu faço uma devassa na internet para ver o que os pregadores estão pregando. É assustador, é uma heresia atrás da outra, e às vezes tem pessoas aparentemente sérias, aparentemente, e é por isso que não está na sua lição, mas eu criei o tópico 3.3, não está na sua lição, mas eu criei, sabe para quê? Para você conhecer a nossa declaração de fé, no capítulo 9, sobre o pecado e as suas consequências. Veja só o que diz: o pecado original. Adão não foi criado impecável, nem pecaminoso, mas sim perfeito. Então não foi criado nem impecável, nem pecaminoso, mas perfeito. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções, diz Eclesiastes 7:29. Deus dotou Adão de livre-arbítrio, com o qual ele era capaz tanto de obedecer quanto de desobedecer ao Criador.
Gênesis 2, 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele escolheu desobedecer a Deus, foi uma escolha dele. E naquela época não havia nem pecado, hein? Ele escolheu espontaneamente, livremente. E a sua queda arruinou toda a humanidade, distanciando-se de Deus. Romanos 3:23 é o nosso texto áureo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A iniquidade de Adão, o qual nós chamamos de pecado original, contaminou toda a raça humana. Em consequência disso, a humanidade tornou-se universal e totalmente degenerada, pois todos os seus descendentes nasceram em pecado. Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nascemos em transgressão. Salmos 51:5. Eis que iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Deus, entretanto, prometeu o Redentor ainda no jardim do Éden, quando anunciou a vinda da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada por Cristo. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O nosso corpo pode ser o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, esse texto que eu li para vocês, eu tirei da nossa declaração de fé. Está na nossa declaração de fé. Então, encerrando, mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado o seu amor, cuidando do primeiro casal, cuida de nós também. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, conforme diz Efésios capítulo 2, versículo de número 5. E eu quero convidar os irmãos que quiserem e puderem. Novembro de 2025 nós vamos fazer a nossa viagem para Israel. E a próxima lição vai ser sobre o quê? A salvação não é obra humana. Venha participar desse nosso estudo, dia 16 de março. A salvação não é obra humana. Que Deus abençoe os irmãos. Hoje nós temos o nosso culto de missões em todas as nossas congregações. Logo mais às 13 horas nós vamos ter a nossa grande reunião e o início do simpósio sobre liderança. Que vocês tenham uma semana de paz, de bênção, de saúde, de vitória, de esperança. Amém, irmãos?